Queridos, mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis. Gostaria de compartilhar um texto. 2 Reis, capítulo de número 4. Texto bastante conhecido. Estava junto com as mulheres aqui na oração, compartilhei esse texto. Gostaria também de compartilhar esse texto com a igreja. 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do verso de número 8. Diz assim: Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, em que insistiu para que ele fosse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. E ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Fazemos um quarto pequeno no terraço da casa e colocamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier, a nossa casa poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Vá, chame essa sunamita. E ele o chamou, e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que disseste a ela: A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou o comandante do exército? Ela havia respondido: Eu estou bem, vivo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: O que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: Vá chamá-la. E ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: Por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Amém? Feche seus olhos nesse momento, mais uma vez, e gostaria de orar, e peço aos irmãos que também ore pelo nosso irmão Romero, o senhor Jorge, que se encontra enfermo, e que nesse momento a igreja também intercede por essa vida, para que Deus vos abençoe. Pai, mais uma vez entramos em Tua presença e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nesse dia, por tudo que o Senhor há de fazer em nosso meio. Nesse momento, Senhor, eu Te apresento a vida do Jorge. Senhor, não sei o que se passa, nós não sabemos, mas o que é chegado até nós é uma dificuldade de enfermidade. E eu Te peço, Senhor, como o Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor, como foi cantado nesse dia de hoje, que não existe outro além de Ti, o Senhor vá com Sua mão de poder e faça a Tua vontade ser cumprida na vida deste homem. Assim, Senhor, para que ele possa se lembrar do Senhor e aqui poder vir testemunhar o milagre em que o Senhor fez em sua vida. Assim também nós Te agradecemos por tudo e pela leitura que foi colocada nesse momento diante da Tua igreja. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Como falei, esse texto é um texto muito rico e de muitas informações. Talvez você já conheça esse texto de cor. Mas a palavra do Senhor é a palavra que todos os dias ela se renova. É como se eu hoje pegasse para você uma receita de uma feijoada e tivesse todos os ingredientes e desse a você. Certamente cada um iria fazer uma feijoada um pouco diferente uma da outra. Talvez um pouquinho do sal, talvez a quantidade de água fosse um pouquinho mais e não seria tão igual. Mas a palavra de Deus, como falei, ela se renova a cada dia. E hoje o Senhor tem uma palavra para você. Amém? Amém, igreja? Queridos, no capítulo de número 4, a história que se inicia é a história quando fala a história de uma viúva que ficou viúva de um servo do profeta Eliseu. O texto nos diz que essa mulher, ela foi procurar Eliseu, porque o seu marido tinha morrido, tinha deixado algumas dívidas, e diz que ela se lembrou a quem é que o seu marido servia. E o texto diz que ela vai procurar o profeta. O profeta, nessa época, era o homem que representava Deus na terra. Era ele que trazia o recado, era ele que trazia as orientações, era ele que, através dele, os milagres Deus operava. E nesse texto, como foi lido a partir do verso de número 8, me chama a atenção, porque eu gostaria de fazer uma comparação a essas duas mulheres, porque a mulher do profeta, perceba que ela era pobre, não tinha marido e tinha filhos. Essa outra mulher, sunamita, o texto nos diz que ela era rica, tinha marido, mas não tinha filho. Mas essa história, ela é tão rica e nos revela a grandeza de Deus, que como Deus traz à existência aquilo que muitas vezes deixamos e esquecemos de alguns sonhos. E aqui o texto nos fala que diz que o profeta, toda vez que ele passava ali em Sunem, ele chamava a atenção daquela mulher. Talvez pela sua maneira, a sua forma de se comportar, a um ponto que essa mulher diz ao seu marido que esse homem era um homem de Deus. As características desse homem demonstravam isso. Há um ponto em que essa mulher fica tão comovida, e essa mulher quer tanto a presença desse homem, esse homem de Deus dentro da sua casa, que deseja construir um quarto para que esse homem, toda vez que fosse àquele lugar, ficasse na casa dela. Isso me faz pensar em Marta, em Maria, em Lázaro, que de muitas vezes que Jesus ia para aquela cidade, elas tinham prazer de fazer, e Jesus tinha prazer de ficar naquela casa. A um ponto em que todas as vezes que Jesus estava lá, era um lugar agradável, porque a presença de Deus, representada através do Filho, estava naquele lugar. E nós sabemos que aonde Jesus está e aonde Deus está, milagres acontecem. Às vezes milagres que acontecem externamente, visível, e muitas vezes milagres que acontecem internamente, porque muitas vezes Deus vai curando a nossa alma internamente, que aos nossos olhos humanos não conseguimos ver, mas Deus está trabalhando dentro de nós, tirando as impurezas, trazendo de novo aquilo que muitas vezes sonhamos. E talvez você, em algum momento da sua vida, você sonhou com alguma coisa. Algumas vezes eu me pegava, logo quando me converti, pegava o controle da televisão, sem ninguém em casa, para não pensar que eu era doido. E muitas vezes, como o irmão Denis mesmo falou, eu pregava para mim mesmo, imaginando a igreja cheia, e eu dizia, paz do Senhor, e eu mesmo repetia, amém. E ali eu pregava, eu sonhava, eu desejei isso.
E muitas vezes o sonho daquilo que nós sonhamos, muitas vezes não é o sonho que está no coração de Deus. E muitas vezes aquilo que nós sonhamos está no propósito de Deus, mas Deus tem um tempo certo para executar, e muitas vezes nós deixamos de sonhar e desistimos daquilo que sonhamos. E muitas vezes Deus faz trazer à tona aquilo que nós sonhamos para fazer cumprir aquilo que está no propósito dele na nossa vida. Aqui, o texto nos diz que essa mulher fica comovida e conversando com seu marido, ela diz ao seu marido: esse homem é um homem de Deus. Verso de número 9. Vamos fazer um quarto para que toda vez que esse homem venha aqui na nossa casa, ele possa descansar. Porque toda vez que esse homem vem, as palavras são agradáveis. A presença dele traz paz. E o texto nos diz que eles fazem isso. Eles constroem um quarto. O verso de número 9 diz que eles construíram um quarto no terraço da casa e ali colocaram uma cama. Cama, lugar de repouso, de descansar. Colocaram ali uma mesa, uma lamparina, lugar de meditação, de oração, de intercessão. Mas todas as vezes que Eliseu ia a essa casa, Eliseu diz, e algumas versões diz, que essa mulher constrangeu ele para que comesse em sua casa. E Eliseu toda vez vinha para esse lar e fazia a sua refeição junto com Geazi. E o texto nos diz que num dia Eliseu, incomodado, disse: vamos fazer alguma coisa por essa mulher. Essa mulher nos trata tão bem. O que é que podemos fazer? Vai lá, Geazi, e conversa para essa mulher e diz a ela que a gente pode ajudar ela. Eu posso conversar com o rei. Eu posso falar com o chefe do exército, o coronel de influência, para que talvez possa fazer alguma coisa no meio da sociedade para ela. E diz que o jovem vai na direção dessa mulher. E quando chega para ela, diz: o que é que nós podemos fazer por você? Podemos conversar com o rei, podemos falar com o chefe do exército. Ela diz: eu não preciso de nada. Eu já vivo muito bem no meio do meu povo, está tudo muito bem. Geazi volta e diz a notícia a Eliseu. Eliseu ainda fica preocupado e diz: tem alguma coisa que a gente possa fazer por ela, Geazi? E Eliseu, mais uma vez agora, chega para Geazi e pergunta, no verso de número 14, o que é que podemos fazer por essa mulher? E Geazi, vendo a sua vida, talvez por muitas vezes que vinha a essa casa em refeição, percebeu a ausência de crianças. Talvez em uma conversa disseram que não tinham filhos. E Geazi traz isso a Eliseu e diz: ela não tem filhos. O seu marido já é velho. E Eliseu diz: manda chamá-la. E o texto nos diz que quando essa mulher, no versículo de número 15, quando agora ela chega diante do profeta, que agora ela chega diante da porta, ela se põe na porta. Verso de número 15. E a porta, querido, ali representa a porta daquele quarto em que ela mesmo construiu para que o profeta ficasse naquele lugar. E eu quero dizer uma coisa para você, e que esse ponto também me ensina, e que muitas vezes é necessário, quando o Senhor nos chamar para trazer à tona alguma coisa que talvez foi esquecido, o Senhor vai te chamar e vai dizer: fique na porta. Talvez vai chegar um momento em que você vai entrar no quarto, lugar de intimidade, mas hoje eu quero falar um recado para você: fique na porta. E o texto nos diz que essa mulher ficou ali parada na porta, e agora o profeta diz para ela: há um tempo determinado, aquilo que talvez já passou na sua cabeça, você sonhou, você desejou, hoje Deus traz à tona
ele colocará no seu braço um filho. E essa mulher, ela fica muito preocupada com essa notícia. Mesmo ela sabendo que era um homem de Deus, a um ponto que ela diz: meu Senhor, não minta para mim. Porque talvez isso, queridos, em muito tempo doeu em sua mente, por muita tentativa de querer, desejar ter um filho, o seu marido velho, e não poder ter à luz a um filho. Mas naquele dia, aquele lugar onde ela construiu com seu próprio investimento, um lugar onde ela preparou para que aquele profeta viesse à sua casa, a representação de Deus. Mas naquele dia Deus veio trazer à tona e disse: aquele sonho que estava perdido, hoje eu trago à tona e dou um recado para você: você irá abraçar o seu filho. E ela diz: não minta para mim. É como se ela dissesse para o profeta, dizendo: você está brincando com meus sentimentos. Talvez ela poderia também pensar na sua mente: você é um homem de Deus, mas não tem a capacidade disso. Ou Deus, porque eu já tentei várias vezes. Mas o texto termina dizendo, no versículo de número 17, que a mulher engravidou no tempo determinado que o profeta disse. Aí eu faço uma pergunta para você: o que é que ele pode fazer por você hoje? Será que o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem você serve não tem poder de mudar esse quadro que você está passando? Porque no momento em que ele chama essa mulher, e toda vez que um profeta é usado por Deus, o profeta ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus coloca na boca dele. E quando o profeta ali se levanta e diz: tu terás um filho, o texto afirma dizendo que no tempo certo Deus fez com que o ventre dessa mulher gerasse um filho. Mas essa mulher, ela precisou se colocar diante da porta, e colocar diante da porta é ouvir os conselhos de Deus, e só vai entrar para o quarto de intimidade quando Deus der a ordem. O texto diz que essa mulher agora estava abraçando o seu filho, mas disse que o filho cresceu a um ponto de poder ir para a ceifa com seu pai. E agora o texto nos diz, no verso de número 19, que esse jovem, ajudando o seu pai, teve dor de cabeça. E o texto diz que ele diz: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o seu pai disse aos servos: leva ele para sua mãe. É simplesmente uma dor de cabeça, dá um Tilenol, dá um dipirona, que aí a dor de cabeça vai passar. Mas Deus já estava preparando algo para provar a fé dessa mulher. E diz que depois que esse servo leva ele para sua mãe, o texto diz que ela pega o menino, senta no colo dela de meio-dia. Ele fica ali até meio-dia, mas o texto termina dizendo que então ele morreu. Aquilo que Deus trouxe novamente à tona, o sonho que foi desejado, que ele colocou em seus braços, agora Deus resolveu levar. E essa mulher, ela coloca o seu filho no braço, mas aí essa mulher se lembrou de um lugar em que ela mesmo construiu para que a presença de Deus ali estivesse. E o texto diz que essa mulher pega o jovem, leva para a cama e coloca naquele quarto. E agora a mulher tem a possibilidade de entrar dentro do quarto. Mas o texto não diz que ela parou para orar, ela simplesmente colocou em cima da cama do profeta. Ela não demonstra desespero, porque o texto diz que depois que ela vê tudo isso, ela manda chamar seu marido e diz: manda preparar um jumento, eu preciso me encontrar com o profeta. O seu marido diz: não é tempo da festa da lua, não é chegado o tempo. Por que você quer falar com o profeta? Ela diz: eu preciso ir falar com ele. E aí prepara o jumento, e diz que ela começa agora a sair junto com seu servo. E no verso de número
24, diz que depois que ela pega os arreios do animal, e ali ela segue, o texto diz que ela não diminuiu a marcha. E nesse ponto também eu gostaria de dizer para você, permaneça nesse mesmo andamento da marcha. Não é tempo de desespero. Permaneça a marcha, está doendo, mas ele permanece a marcha. Você vai chegar diante do profeta, você vai chegar diante de Deus, permaneça em oração. E diz que essa mulher vai em direção ao profeta, mas ela vai para um lugar porque ela sabia onde poderia encontrar o profeta. E você sabe muito bem um lugar onde você pode se encontrar com Deus. Você sabe muito bem que no momento em que você estiver passando, é no quarto de oração, é lá no seu escritório, aonde você estiver, fecha o olho e se encontra com Ele. Você sabe aonde Ele está. E essa mulher vai procurar o profeta no Monte Carmelo. O texto nos diz que quando ela vai para o Monte Carmelo, o homem de Deus já contemplava ela lá de cima. Ou seja, Deus te vê lá de cima. Ele sabe a tua luta, Ele te vê quando você se aproxima dEle. E o texto diz que quando essa mulher vai, o homem de Deus diz a Geazi: já vem a sunamita, corra, vá ao encontro dela e pergunte a ela se está bem o seu filho e o seu marido. E o texto nos diz que quando ela chega, no verso de número 26, em que Geazi pergunta, ela responde: vai tudo bem. Porque tem situações que acontecem na nossa vida que não adianta conversar com Geazi. Tem coisas que Geazi não vai entender, tem coisa que você só tem que colocar diante do profeta. E quando Geazi pergunta, ela diz: está tudo muito bem, mas não é com você que eu quero falar. Eu quero falar com o profeta, eu quero falar com a representação de Deus, aquele que trouxe à existência o meu sonho. É com ele que eu quero falar. E diz que ela segue, e quando chega diante do homem de Deus, o crente sabe muito bem o lugar aonde você deve se prostrar. Não se prostre diante de homens, mas aqui, quando ela chega diante do homem de Deus, a palavra diz que ela se prostrou diante da presença dele. Mas o texto também nos diz que esse homem não, ao ponto dele dizer assim: Deus não me revelou nada sobre isso. Mas ela simplesmente se prostrou diante da presença dele e clamou. E quando ela clama diante do profeta, agora o profeta pergunta o porquê, e ela diz: o meu filho, aquele que um dia eu sonhei e esqueci, o Senhor trouxe à tona, coloquei nos meus braços e agora Deus levou. Porque o Senhor mentiu para mim. Porque o Senhor mexeu com o meu sentimento. Mas quem é que disse que Deus brinca com o sentimento de ninguém? Quando Deus muitas vezes nos prova na luta, na dor, é porque Ele está forjando o nosso caráter. Ele quer nos levar a um lugar de intimidade muito maior. Às vezes está muito raso. E aqui o texto nos diz que quando ela chega, ela coloca, e o profeta diz: Geazi, pega o bordão, vai lá no morto e toca nele. E diz o texto que Geazi vai na direção, chega na casa da mulher, entra naquele lugar, o quarto, toca. E eu fico imaginando Geazi tocando em tudo que é canto e ele lá continuava morto. E aí eu entendo uma coisa: o problema não estava no bordão, o problema estava em quem estava conduzindo o bordão. A um ponto que Geazi agora volta e traz a notícia para Eliseu: o jovem ainda continua morto. Talvez naquele momento a mulher também entra ainda em desespero. Mas o homem de Deus diz: é necessário que eu vá na tua casa.
É necessário que eu visite lá, que entre naquele quarto onde toda vez eu fico, porque aquele quarto eu conheço, porque é lá que Deus fala comigo. E lhe diz o texto que quando ele chega naquele lugar, ele pega, deita em cima do jovem e ali dá um sopro e diz que o jovem se levanta da cama. E aí ela pega aquele jovem, ele pega aquele jovem e diz aqui, ó, eis aqui o teu sonho. Eis aquilo que tu sonhou, eu só quis provar a tua fé. Está aqui, teu filho. Você sabe qual é o tamanho do teu Deus? Você sabe o que é que Ele pode fazer ao teu favor? Agora queira construir na sua casa um lugar de intimidade. Queira até dentro da sua casa um quarto aonde Ele tem prazer em ficar, porque toda vez que você procurar vai ser lá onde Ele vai falar contigo. E talvez lá na tua cama já tenha aquele lugar certo, que talvez já ficou a marca do teu joelho, mas é naquele lugar que muitas vezes Deus te responde e te dá vitória. Ninguém precisa ver. E muitas vezes pessoas querem mostrar o que Deus fez, mas tem coisa que Deus diz é para você. Você não precisa mostrar para ninguém. Eu quero mostrar para você, porque é você que eu estou trabalhando. É você que precisa olhar com os olhos espirituais. Mas é necessário, queridos, quando Deus assim for falar conosco, como diz em Mateus 6, entra no teu quarto. Eu sei que você muitas vezes fechou a porta, porque não queria que ninguém ouvisse. Teve oração que você não quis contar para ninguém, porque muitas vezes você sonhou e não aconteceu, e se frustrou. Mas a palavra diz hoje, permanece nessa mesma marcha. Quem disse que vai ser fácil? Mas como foi cantado, chegará um dia que as nuvens vão se abrir. A trombeta vai tocar. Você vai ver o Rei da Glória. Você vai ver Ele, você vai poder estar diante da presença dEle. E Ele vai dizer, filho, que bom que você está aqui. Você venceu. Você não desistiu. E assim a nossa caminhada. Hoje o Senhor nos trouxe a esse lugar para dizer, vou trazer à tona aquilo que você sonhou e desistiu, está dentro do meu projeto, vai acontecer. Eu peço a você que nesse momento se coloque de pé. A hora não permite ir adiante. Tem um louvor que fala, ressuscita os meus sonhos. Eu gostaria, diante de passar para o momento da ceia, cantarmos esse louvor. Eu queria convidar o grupo. Eu peço a você que nesse momento feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eita Jesus. Oh meu Deus. As lutas são tão grandes. Oh, Senhor. Os desafios, as provas. Mas tudo isso é o Senhor nos provando. Eu preciso de um milagre. Oh, que damasso, Remove a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas Ele ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a tua voz. Aleluia. Aquela pedra remover. Aleluia. Depois de 4 dias ele
Cante esse louvor. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto. Diga de pra ele um hoje. milagre. Fale pra ele hoje. Remove a minha pedra. Ressuscita, Me Senhor. chama pelo nome. Aleluia. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Oh, aleluia. Se eu preciso de um milagre, Diga pra ele, diga pra ele. transforma minha vida, meu estado. Faz Tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Aleluia. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de Levante a sua mão e declare isso nessa manhã, Deus. remove a minha pedra. Senhor, ressuscita os meus sonhos. Traz de volta a existência. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Espírito Santo me de chama Deus. para fora, ressuscita-me. Tu és, Senhor. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, e vier que faz vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de remove a minha pedra, Aleluia. me chama pelo nome. Muda, Senhor. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Quem foi que disse que está perdido? Quem foi que falou pra você que está perdido? Aleluia. Quem foi que falou pra você que ele não pode mudar a situação? O poder é dele. Todo o poder foi dado a ele. Quando ele se levantar do seu trono, quando ele mandar uma ordem, ei, vai chegar, vai acontecer. O príncipe da Pérsia pode até tentar retardar o processo, mas a resposta vai chegar. Gabriel vai chegar, a resposta vai chegar, o milagre vai acontecer. Vai acontecer. Não é para sua glória, não é porque você é bonzinho, não. É para que nele se manifeste a sua própria glória, a glória dele. Então você vai pegar, quando isso acontecer, pega toda a glória. Não bota no bolso não, diz assim: a glória é tua, o poder é teu, porque foi ele que fez um milagre acontecer na tua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor, aleluia!